Estou de volta! Eu sou Gigi Barreto, a perita criminal fora da caixinha. Se você quiser abrir a sua mente, continue aqui. Se não, esse não é o seu lugar. O vídeo de hoje é um olhar sobre as perícias da Boate Kiss e o que os peritos encontraram. E o mais assustador sobre o caso é que era uma tragédia já anunciada, que só não via quem não queria. Mas antes de continuarmos, eu vou fazer aquele pedido que me ajuda muito a continuar a produzir esse conteúdo para mais e mais pessoas. Dá o like, comenta, compartilha. Amo quando você diz, eu sou o primeiro, cheguei, correndo. Então é isso, tá? Amor por isso. E se você caiu de paraquedas, me segue. Ativa o sininho para sempre receber o material que eu posto aqui para você toda semana. Ah, e você me encontra em outras redes sociais. Vou deixar aqui e na descrição. Te aguardo lá. Vamos ao vídeo. A tragédia da Boate Kiss vai fazer 10 anos. E até hoje a impunidade continua. As Gigi foram condenados agora. O processo foi anulado. Já chegamos aí nesse ponto. O processo instaurado, ele tem mais de 10.000 páginas. Eu lembro quando tudo aconteceu, eu tinha 2 anos de perícia e virou um marco para nós peritos também, por conta de todo o trabalho da perícia criminal do Rio Grande do Sul. Até hoje, nos institutos, existe assim, um documento enorme, que são dos laudos periciais de todos os exames, e que nós peritos acabamos lendo, porque é aprendizado pra gente. O resultado desse trabalho todo levantado levou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul a indiciar mais de 30 pessoas que de alguma forma tiveram relação com o que ocorreu. Desde segurança que impediu a saída das pessoas, funcionários da prefeitura que deveriam ter fiscalizado o empreendimento, os bombeiros que assinaram os alvarás de incêndio da Boate Kiss, porque descobriu-se com a investigação que o alvará emitido foi baseado num preenchimento online, sem averiguação em loco. Parte das denúncias feitas foram rejeitadas, outros foram inocentados, e depois de 9 anos, 4 foram ao tribunal do júri, foram condenados, passaram 8 meses na prisão, e agora, recentemente, o tribunal do júri foi anulado. Essas pessoas estão soltas. Isso mesmo. Uma das razões foi a sentença por dolo eventual. A defesa dos 4 alegaram isso, porque o dolo eventual é aquele que mesmo sem desejar o acontecido se assume o risco de matar. Então estão questionando a sentença proveniente do dolo eventual. Enquanto esperamos mais esse capítulo, vamos trazer os pontos da perícia feita, realizada nesse trágico acontecimento e que foi tão importante para trazer elementos e provas do que aconteceu ali. Um trabalho tão árduo e bem feito pela perícia criminal do Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que a casa Boate Kiss, ela inaugurou em 2009, com a capacidade para cerca de 690 pessoas. Encontrei um Twitter de uma moça que ela escreveu em 2011 sobre a Boate Kiss. Tinha ido, né, a Boate Kiss e escreveu: ontem, mega lotado, nunca mais piso naquilo lá. Sem estrutura total. Se acontecesse um incêndio, todo mundo morreria. Fato. Era uma tragédia já anunciada. Realmente eu não consigo acreditar que só uma pessoa tenha enxergado isso. Quantos viram e preferiram acreditar que jamais nada aconteceria consigo mesmo?
Por isso que eu digo, todo cuidado do mundo ainda é pouco. Primeiro é saber ler o que está na nossa frente. E é isso que eu faço aqui com você. Eu trago esse olhar para ampliar a tua mente. E assim, minimizar riscos, sim. No dia do acontecimento, no dia 27 de março de 2013, eram mais de 1.000 pessoas dentro da boate. Dessas, 242 vieram a óbito. Detalhe, o plano preventivo de incêndio aí estava vencido desde agosto de 2012. A perícia criminal, em uma tragédia como essa, trabalha em diversas frentes. Não é apenas o perito de local de crime. A primeira frente e mais urgente é a identificação dos corpos. Ali eu lembro naquela época que, por conta do efetivo até dos peritos, que é baixo em todo o Brasil, houve a necessidade de ajuda de toda a população para separar os corpos e assim poderem ser identificados. A identificação vem, claro, pelas características visuais, tatuagens, e os casos mais extremos se vai para outras linhas, como marcada dentária, DNA. Outro ponto importantíssimo e necessário é descobrir como as pessoas morreram. Nessa etapa, trabalham juntos os peritos de local de crime e médicos legistas. Alguns casos, há necessidade dos exames laboratoriais, entrando aí os peritos de biologia, de toxicologia, de química. Os peritos de local, eles trouxeram como os corpos foram encontrados. Traduziram todo o desespero das pessoas contorcidas em brechas de ferro, numa luta inútil de sair dos banheiros. Foi a cena mais chocante. Teve outras, como pessoas pisoteadas na porta de saída, a única porta de saída da boate, porque ali tinha uma contenção de ferro. Claro que ali o perito de local de crime já tinha uma noção do que tinha acontecido, a ausência das lesões externas, a maioria das pessoas, o estado em que se encontrava como incêndio. Não era difícil de entender que houve uma asfixia. Mas aqui há necessidade de um outro laudo, o laudo do médico legista, onde ele fará, no caso fez a necropsia, abriu os pulmões e chegar a uma conclusão. No caso, asfixia por monóxido de carbono e cianeto. O cianeto é um gás extremamente tóxico. O monóxido de carbono, ele entra no corpo e se liga à hemoglobina lá no sangue, impedindo que a hemoglobina se ligue ao oxigênio, causando aí a asfixia. Existe algum outro exame que tenha sido feito para corroborar o que o IML detectou? Sim, aqui entram os exames laboratoriais. Na maioria das vezes, nesses casos, feitos pelos peritos da toxicologia. A pergunta seguinte é: o que tinha no ambiente que provocou essa asfixia? Só é possível descobrir porque os peritos, eles fazem um trabalho de levantamento do local. E em situações como essa de grande repercussão, peritos específicos da área em questão são designados. No caso, era incêndio imóvel, engenheiros. Então, houve aí um levantamento por uma equipe de peritos engenheiros para detectarem desde materiais utilizados, como a escolha do material de isolamento acústico e os fogos de artifício, detalhes técnicos do imóvel e as possíveis falhas criminosas cometidas pelas pessoas responsáveis. O que eles levantaram? O ponto número 1, o isolamento acústico utilizado na boate. E detalhe que a equipe de local de crime encontrou
os artefatos pirotécnicos utilizados. Então aqui há uma junção de fatores que vem mostrar o que realmente aconteceu. Esses 2 itens foram escolhas baratas e, claro, impróprias para o tipo de local. Esse levantamento corroborou a causa-morte emitida pelo IML. Os peritos viram que a boate usava como isolamento acústico uma espuma inflamável. E pior, de material poliuretano, que é composto de carbono e nitrogênio. E quando em combustão, libera cianeto, que é altamente tóxico. Os fogos de artifícios encontrados pelos peritos de local de crime eram do tipo chuva de prata e Sputnik. Ambos são inflamáveis, logo não são para ambientes internos. Existem os que são para ambientes internos, só que eles são muito mais caros. Chuva de prata, por exemplo, na época custava R$2. Os apropriados, 50. No relato, consta que o assistente de palco entregou o artefato do tipo chuva de prata para o vocalista, que começou a pular com ele aceso e com a mão esticada, o braço esticado para cima. O artefato tocou a espuma no teto e o incêndio começou. Aqui entra outro ponto levantado pelos peritos: a ausência dos extintores de incêndio. No relato consta que o rapaz do bar viu quando começou o incêndio e entregou um extintor ao vocalista. O extintor, ele já estava usado. Ele foi usado em uma comemoração de um aniversário de um funcionário no dia anterior. Outra questão levantada pelos peritos da engenharia é a disposição dos ambientes internos ao redor de uma área central. Isso fez com que o incêndio e a fumaça dispersasse rapidamente e sem ser notado. E pior, confundisse as pessoas que estavam ali, achando que as portas eram saídas. Somado a isso, faltou a energia por causa do incêndio. E a perícia detectou que muitos dos sinalizadores de emergência não funcionavam. Por isso as imagens de terror no banheiro. Então que se acredita que muitas pessoas entraram nos banheiros porque viram pontos de luz nas janelas que tinham lá. As janelas eram do tipo basculante e davam para um revestimento de madeira. As pessoas elas quebraram os basculantes, acreditando que sairiam na rua, mas não. Percebem como as evidências encontradas elas contam uma mesma história? Outra falha grotesca e criminosa levantada também diz respeito à arquitetura do ambiente. Tinha apenas uma saída e que afunilava em relação ao todo. Somado a isso, ainda tinha um guarda-corpo antes da saída, da porta de saída. Inúmeras pessoas foram pisoteadas ali, porque se viram brecadas pelo guarda-corpo e impedidas de sair. Não havia nenhuma saída de emergência. Isso é criminoso. Os peritos eles também detectaram a ausência de sprinklers e detectores de fumaça. Os sprinklers são aquelas estruturas que se rompem quando há fumaça e libera água para evitar a dispersão do incêndio. Depois também a investigação descobriu que nem a brigada de incêndio o empreendimento possuía. Outra perícia que foi muito útil e utilizada no caso Boate Kiss foi perícia em informática. Diversos celulares das vítimas registraram o início da tragédia e foram utilizados pela perícia. Os peritos recuperaram diversas imagens e, entre elas, a do vocalista no início do incêndio com o extintor vazio
tentando apagar o fogo. Mas também se sabe que o vocalista, ele tomou uma decisão muito errada, que foi a de não avisar quem estava ali que o incêndio tinha começado. Das vítimas, mais de 640 sobreviveram. E parte dessas com sequelas e traumas até hoje. Pessoas que tiveram seu corpo queimado, amputados. Sem falar também nas pessoas que entraram na Boate Kiss para salvar quem já estava lá dentro. E que só pararam porque morreram asfixiadas. Esse é um motivo para um outro vídeo nas outras redes sociais. Aqui não. Porque essas pessoas vieram a óbito pelo motivo do corpo de bombeiros não possuir naquele momento nem efetivo, nem máscaras e nem oxigênio suficiente para adentrar de forma segura no local. A lição que fica em um vídeo como esse nem é o quanto a perícia é necessária, porque gostaríamos de que nunca fosse preciso atender uma ocorrência desse tipo, mas é de que tudo que foi levantado pela perícia era facilmente detectável. E o quanto todo e qualquer cuidado ainda é pouco. O cuidado que temos que ter em relação aos locais que vamos. Deus nos deu uma inteligência para analisarmos os riscos também. Como eu disse, tudo isso aí era muito claro, mas a maioria prefere fazer de conta que não está vendo. Muito porque acreditam em algo muito tolo, de que são jovens demais para acontecer qualquer coisa. E num piscar de olhos, tudo acaba. Esse é o vídeo de hoje. Espero realmente que seja muito útil para mais e mais pessoas. Por isso, se puder, compartilha. Eu te aguardo no próximo vídeo. Beijo.